Francisco Gomes e Elsa Bolanhos, os pais de Chespirito, vinham de famílias de classe média alta, na Cidade do México. Para eles, como casal, foi difícil manter o mesmo estilo de vida, embora Francisco prometesse um futuro brilhante como artista. Ele era pintor, retratista, cantor, contador de piadas e ótimo ator de teatro. Parecia destinado a brilhar, mas apesar disso, sua família sempre desaprovou esse caminho. Eles consideravam que pertencer ao mundo artístico o levaria a uma vida cheia de excessos e não erraram em sua previsão. Francisco acabou sucumbindo a dois grandes vícios que o acompanhariam até o fim: o álcool e as mulheres. Ele morreu jovem, aos 41 anos de sífilis, doença pouco conhecida e de tratamento limitado na época, deixando Elsa Bolanhos viúva aos 33 anos com 3 filhos de 9, 6 e 5 anos. Isso a marcou profundamente e desde então ela fez de tudo para que seus filhos seguissem em frente e para evitar que tivessem o mesmo destino do pai. Desde cedo, ela falava abertamente sobre a doença, suas causas, os riscos da vida boêmia e o caminho difícil e perigoso de ser artista. Tudo na esperança de que evitassem os mesmos erros e escolhessem um caminho mais estável. É claro que Elsa, mergulhada na desolação de uma viuvez precoce, jamais poderia imaginar que seu segundo filho, aquele que trouxe ao mundo naquela noite de 21 de fevereiro de 1929, estava destinado a marcar com sua arte a vida de milhões de pessoas. Seu nome era Roberto, mas o mundo logo o conheceria como Chespirito, o maior comediante da língua espanhola. Não esperavam minha astúcia! Era difícil imaginar isso, já que por muitos anos Bolanhos só pensava nas enormes dívidas que Francisco Gomes deixou para ele. Isso o obrigou a leiloar a casa da família e se mudar com seus filhos para um pequeno e modesto apartamento ao lado, longe das comodidades do passado. Para manter seu novo lar, ele teve que trabalhar sem descanso como secretário de uma companhia petrolífera de capital inglês chamada El Águila, que com o tempo se tornaria a Pemex. Após a expropriação do petróleo em 1938, embora em seu tempo livre continuasse fazendo uma das coisas que mais gostava, escrever poesia. Enquanto isso, Roberto Gomes Bolanhos crescia curioso e sonhador. Uma das coisas que mais o marcou naqueles anos foram aqueles artistas com trajes vistosos, distribuindo panfletos nas ruas do seu bairro, promovendo assim o próprio espetáculo, o Circo Alegria, dentro de cujas lonas habitava um universo multicolorido, cheio de trapezistas, equilibristas, domadores, mágicos, acrobatas e, claro, o personagem principal, o Palhacinho Alegria, cuja função era fazer rir através de uma pantomima bem coordenada que encerrava um espetáculo mágico. Foi a primeira vez que Roberto absorveu o aroma dos aplausos e o brilho das luzes. Mas não havia tempo ou orçamento para distrações. Ele precisava focar nos estudos desde pequeno. No entanto, seus primeiros anos do ensino fundamental foram marcados por brigas de socos, mais do que por boas notas. Na sua escola, os problemas eram resolvidos assim, e Roberto já conhecia esse costume. Aos 8 anos, ele era um menino de estatura muito baixa e constituição fraca. E, como ele destaca em seu livro autobiográfico, essa condição lhe gerava um complexo de inferioridade que só podia ser superado, demonstrando a força de socos que os mais altos e pesados não eram superiores a ele. Mas durante a adolescência, essas brigas começaram a ficar para trás, substituídas pelo desejo incontrolável de impressionar as garotas. Roberto sempre foi uma pessoa engraçada, espirituosa e tinha maneiras peculiares de chamar a atenção, como, por exemplo, andar de cabeça para baixo pelo colégio inteiro. Ele também era ativo nos esportes, principalmente no futebol. Ele integrou o time oficial de um clube juvenil da sua região. Mais tarde, ele também se interessou por boxe. Ele se inscreveu no campeonato de boxe do ensino médio, ficando como vice-campeão no primeiro ano e campeão no segundo, conquistando o título de peso palha, a divisão mais leve. Ele também começou a gostar de bilhar e de cinema. O que ele só poderia aproveitar muito mais tarde seria a atuação. Quando seu amigo Fernando lhe perguntou se queria fazer parte do grupo de teatro da escola, Roberto respondeu: "Eu? Passar vergonha na frente dos outros? Jamais!" E aí, gostou dessa? Naquela época, Roberto escolheria hobbies menos produtivos. Uma delas entrou por acaso em sua vida e ficou por um tempo.
Tudo começou quando ele tinha 17 anos e precisou fazer uma circuncisão no hospital do hipódromo, já que um de seus tios atendia lá. No mesmo dia da operação, ainda convalescente e movido pela curiosidade, ele decidiu apostar 5 pesos em um cavalo. E aconteceu com ele algo que costuma marcar o início de uma longa queda dentro do vício do jogo. Ele teve o azar de ganhar sua primeira aposta. O cavalo que ele escolheu conseguiu o feito e ficou em primeiro lugar, pagando uma cota de 17-1. Roberto foi para casa com 85 pesos no bolso, uma quantia significativa para aqueles anos. Essa vitória acendeu nele uma faísca perigosa. Logo, ele se tornou um visitante frequente do hipódromo, incansável sonhador de uma nova e épica vitória. Claro, ele perdeu tanto tempo quanto dinheiro naquele lugar, embora felizmente naquela época não tivesse muito. Eram tempos difíceis. Sua mãe fez uma hipoteca na esperança de garantir estabilidade para a família. 6 pequenos pontos comerciais no térreo e 3 apartamentos no segundo andar. Mas o plano não prosperou, pois o governo decretou o congelamento dos aluguéis, impedindo que fossem reajustados para cima. Isso, junto com a irresponsabilidade de alguns inquilinos que pararam de pagar o aluguel por meses, tornou a situação insustentável. Não havia como cobrir a hipoteca, nem mesmo pagar o próprio aluguel. Então Elza tomou uma decisão corajosa. Mudou-se com seus filhos para um dos apartamentos ainda inacabados. Na construção bruta, havia paredes de tijolo exposto, pisos de cimento e áreas de terra. Não havia divisórias, só cortinas de tecido barato foram penduradas. Não havia chuveiro, só um tanque sem água quente. A situação familiar era difícil, mas para Elza havia uma prioridade inegociável. Seus filhos tinham que ser universitários, e ela conseguiu. Francisco, o mais velho, decidiu estudar engenharia. Roberto seguiu um caminho parecido, entrando no curso de engenharia mecânica e elétrica, enquanto o caçula, Horácio, escolheu administração de empresas. No entanto, os 2 irmãos mais novos acabariam encontrando sua verdadeira vocação no mundo do entretenimento e se sairiam muito melhor do que seu pai. Roberto se tornaria Chespirito e Horácio seria essencial em vários de seus projetos. Chespirito não tinha uma verdadeira vocação para a engenharia. Ele havia idealizado a carreira desde criança, acreditando que consistia em construir brinquedos e todo tipo de mecanismos engenhosos, como aqueles que ele fabricava junto com seu tio Oscar. Logo perceberia que não era tão divertido quanto parecia. Mesmo assim, sua habilidade em matemática permitiu que superasse facilmente os primeiros anos da universidade. Curiosamente, letras e artes também eram fáceis para ele. Com o passar dos anos, essas o conduziriam ao seu verdadeiro destino. Mas, durante sua juventude, e até mesmo depois dela, canalizou essas habilidades para outra área. Uma que despertava nele paixão incontrolável: conquistar garotas bonitas. Roberto era um grande admirador da beleza física, mas ao mesmo tempo sentia que lhe faltava isso. Então, ele se esforçou para desenvolver outras habilidades, como tocar violão e ser uma pessoa engraçada, interessante, dona de uma grande personalidade. Ele conseguiu. Na universidade teve várias namoradas: Olga, Pina, Cristina, Pilar, Teresa, Rosita. Nomes que ficariam guardados para sempre em sua memória, mas entre eles sempre se destacaria o de Maria, apelidada de Cucus, seu primeiro grande amor, tão curto quanto significativo. Quando Cucus decidiu terminar o relacionamento, Roberto sentiu que o mundo desabou, tanto que preferiu se afastar, fugir o mais longe possível. Deixando tudo para trás, ele se mudou para Culiacán, Sinaloa. Lá, um amigo conseguiu para ele um emprego de desenhista na empresa Eureka. Ele havia deixado a universidade para se dedicar a algo muito parecido com o que seu pai fazia. Uma decisão que, obviamente, não agradou a sua mãe. Por isso, depois de 4 meses naquela cidade e com o coração um pouco mais tranquilo, ele voltou para a cidade do México. Foi então que aconteceu. Era 1951. Roberto tinha 22 anos. Ao vê-la pela primeira vez, ela era como ele sonhara. Cabelos castanhos, rosto docemente bonito e um pouco mais baixa do que ele. Parecia como se alguém tivesse desenhado com carinho a mulher ideal. De repente, ela estava parada diante dele. O nome dela era Graciela e ela trabalhava em um banco, mas escondia um grande segredo. Tinha apenas 15 anos, havia decidido mentir sobre sua idade para conseguir o emprego.
A revelação surpreendeu muito a Roberto, mas não o impediu. Ele estava apaixonado por ela e não quis esperar. Ele resolveu se declarar e pedir namoro, mas ela o rejeitou na hora. Ela explicou que não podia vê-lo da mesma forma. A expressão de decepção no rosto de Roberto foi tão grande que conseguiu comovê-la e a fez recuar um passo. Embora a última coisa que morre seja a esperança, ela disse a ele. As ilusões dentro de Roberto reacenderam e não demorou muito para que ele ousasse insistir novamente. Desta vez, ele escolheu uma sorveteria badalada na colônia do Vale. Graciela estava pronta para rejeitá-lo de novo, com as palavras já na ponta da língua. Mas justamente nesse instante, como se fosse o destino, entrou pela porta Lacucus, o primeiro grande amor de Roberto. Essa aparição inesperada fez com que Graciela mudasse radicalmente sua decisão. Ela se virou para ele e, sem pensar muito, disse que sim. A adolescente não imaginava então o quanto aquele impulso seria decisivo em sua vida. Roberto sentia que tinha triunfado no amor. Apesar de não alcançar sucesso profissional, ele arranjou alguns empregos para sobreviver, mas os detestava. Em especial, o último deles, um cargo em uma empresa dedicada à fabricação de vigotas, vergalhões e outros artigos de aço. Certo dia, cansado da rotina, pegou num jornal na esperança de achar algo diferente. E a primeira coisa que chamou sua atenção foi um anúncio que dizia: procura-se aprendiz de produção de rádio e televisão e aprendiz de escritor no mesmo ramo. A agência de publicidade se chamava Darcy e ficava localizada na Avenida Reforma. Ao chegar, ele viu uma fila de 50 a 60 pessoas. Todos eram candidatos à vaga de aprendiz de produção, enquanto ao lado, com apenas 5 ou 6 candidatos, estava a fila correspondente à vaga de aprendiz de escritor. Roberto, sem pensar muito, escolheu a fila menos concorrida, já que nela teria mais chances de deixar seu emprego atual. Esse simples detalhe fez com que Roberto tomasse uma decisão que acabaria guiando o resto de sua vida. Naquele dia, sem saber, ele escolheu se tornar escritor. Foi sem querer querendo. O problema surgiu quando pediram para ele apresentar algum texto próprio. Roberto não tinha nenhum à mão, mas lembrou que anos atrás colaborou na coluna humorística de um jornal semanal do bairro. No dia seguinte, ele levou um texto ao escritório de Darcy. O humor peculiar do relato causou boa impressão. Suficiente para ser contratado? Sim. Também ajudou o fato de ser o único disposto a aceitar um salário tão modesto, 350 pesos por mês. Menos do que os 600 que eu recebia na fábrica de aço. Logo deixei esse detalhe de lado ao descobrir algo que compensava tudo. Ele realmente adorava o trabalho. Roberto começou sua carreira escrevendo roteiros para um programa de rádio intitulado Galeria Musical, onde cada edição prestava homenagem a um compositor famoso. A dinâmica era dramatizar anedotas pessoais do músico, por isso Roberto precisava entrevistá-lo antes. Isso possibilitou que ele conhecesse pessoalmente diversos compositores famosos do país, como Manuel Esperon, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel e, claro, o grande Agustín Lara, todos autores de muitas das canções mexicanas mais emblemáticas. O ambiente de trabalho também o cativou. Ele fez grandes amigos nos escritórios da agência, muitos deles personalidades de destaque no mundo televisivo e escritores de notável talento. O ambiente fértil motivou Roberto a se dedicar totalmente ao novo ofício. Com disciplina e curiosidade, ele aprendeu sobre pontuação, tempos verbais, métricas, sintaxe e a sensibilidade exigida por uma boa narrativa. Percebeu que escrever vai além da técnica, sendo uma arte intuitiva, onde palavras coexistem com silêncios e harmonia. Assim nasceu nele a fascinação pela eufonia, por aquele som agradável e fluido que transforma o texto em uma música silenciosa. Ele entendeu que a boa prosa deveria chegar ao leitor como uma pena suave e permanecer flutuando em sua memória como uma melodia bem composta. Roberto percebeu que tinha talento para transformar o simples em extraordinário. Impulsionado por essa descoberta, decidiu participar de um concurso organizado pelo jornal La Afición, que pedia um artigo sobre os Jogos Pan-Americanos de 1955. Movido pelo entusiasmo, ele se animou a se inscrever e, mas
graças ao seu estilo ágil, misturado com uma elegante pitada de humor, conseguiu dividir o primeiro lugar com outro escritor. Poucas vezes em sua vida ele se sentiu tão genuinamente feliz quanto naquele dia em que foi receber seu primeiro prêmio. Gradualmente passaram a confiar a ele tarefas variadas, como redigir comerciais, legendas de cartazes, apresentações de programas e jingles publicitários. Sua criatividade começou a se destacar, especialmente em campanhas para a marca Chiclets Adams e mais tarde para a Chevrolet. Esta última ficou encantada com sua proposta de slogan para o segmento de caminhões. Caminhão Chevrolet rende mais e jamais se rende. Aquele slogan foi um sucesso absoluto e o levou a se posicionar como um dos maiores talentos da agência. Numa tarde, o Sr. Riverol chamou-o ao escritório e o parabenizou pelo senso de humor. Ele perguntou se seria capaz de escrever os diálogos para um programa de rádio de comédia que seria patrocinado pela Chiclets Adams. Seria questão de tentar, respondeu Roberto. Naquela mesma tarde, ele se apresentou pela primeira vez nas instalações da Rádio XEW e conheceu imediatamente Viruta e Capulina, uma dupla excêntrica de comediantes que começava a chamar a atenção por seu talento singular. Eles tinham acabado de receber um espaço na rádio, um breve segmento de apenas 15 minutos. Roberto estudou o estilo de comédia deles e escreveu um roteiro inicial. A aceitação foi imediata e logo o chamaram novamente para escrever outros. Os comentários positivos cresceram rapidamente, tanto que decidiram estender o programa para meia hora. Não demorou muito para que esse segmento de humor se tornasse líder absoluto de audiência no rádio. O patrocinador ficou satisfeito, então surgiu uma nova proposta: levar Capulina e Viruta para a televisão. Eles participariam de um quadro em um programa que se tornaria popular: Cômicos e Canções Adams. Perguntaram a Roberto se ele faria algo semelhante para uma televisão. Sim, mas não seria igual. Rádio e televisão são muito diferentes, respondeu rapidamente. Essa resposta os convenceu ainda mais, e foi assim que ele começou a trabalhar no Canal 2, o mais importante do México. E aí, ficou surpreso? O show seria um sucesso desde o início. As coisas começaram a melhorar consideravelmente para Roberto, até que aconteceu o inevitável. Um dos atores coadjuvantes adoeceu de repente. Era televisão ao vivo e eles precisavam urgentemente de um substituto que conhecesse tanto o texto quanto o contexto da cena. Todos olharam para Roberto. Quem melhor para interpretar o personagem do que a própria pessoa que o criou? Roberto não teve tempo de contestar essa lógica, e foi assim que ele fez sua estreia na telinha. Ao terminar a cena, muitos o parabenizaram. Aquela demonstração de apoio elevou sua confiança, de modo que ele aceitou fazer de novo em várias ocasiões, embora sempre com a mesma premissa: dar a si mesmo apenas papéis secundários, por ética e por respeito àqueles que tinham mais experiência no palco. Esses pequenos papéis foram suficientes para que Roberto começasse a ser conhecido e para acender nele uma centelha artística, que com o passar dos anos se tornaria uma chama. Sua carreira e vida pessoal iam bem, mas um fato o devastou. Seu relacionamento de quase 5 anos com Graciela terminou. Estar separado dela fez com que ele percebesse que realmente estava apaixonado. Então ele não hesitou em ir atrás dela, não só para pedir que voltasse para o seu lado, mas também para se casar com ela. A renda de Roberto ainda não era muito alta, nem a da sua família, nem a da noiva, então foi um casamento simples em 1956. Depois eles foram para a lua de mel em Acapulco. Com Graciela, eles teriam um total de 6 filhos, 5 mulheres e 1 homem. A primeira nasceria apenas 1 ano depois do casamento, e os demais viriam praticamente um após o outro. Dizem que crianças vêm com um pão debaixo do braço. Neste caso, como diz Roberto, vieram com vários sanduíches de presunto. As coisas iam tão bem com o show que a agência Darcy dobrou o salário dele. Além disso, Capulina e Viruta começaram a pagar um extra do próprio bolso para ele a cada novo episódio. O sucesso não era só deles, por isso foram juntos ao cinema. Roberto Gomes Bolanhos passou de escrever para o rádio à televisão e agora também para o cinema. Ele assumiu essa tarefa com muito cuidado e dedicação até terminar seu primeiro roteiro cinematográfico.
Quando o diretor do filme, o Sr. Agustin Delgado, revisou, ficou encantado com a trama, a prosa, as piadas e aquela linguagem poética e cômica ao mesmo tempo. Você é um pequeno Shakespeare, disse-lhe, um Shakespearito, numa clara alusão ao seu talento e ao seu 1,62 m de altura. O apelido se popularizou rapidamente entre seus colegas de filmagem. E pouco a pouco foi se mexicanizando até virar Chespirito, o nome pelo qual o mundo inteiro o conheceria. Com a ajuda de Agustin Delgado, ele ingressaria no Sindicato dos Trabalhadores do Cinema, e muitos outros filmes viriam para Chespirito. Em algumas, ele também atuou, como em Dois Criados Malcriados, grande sucesso de bilheteria. No entanto, após muitos anos de sucesso, a famosa dupla de Viruta e Capulina começou a se desfazer devido ao ego. Principalmente o do gordinho Capulina, que estava convencido de que ele era a verdadeira estrela. Um dia, cansado da situação, ele enfrentou Viruta e disse que eles não deveriam ganhar o mesmo, já que quem fazia o povo rir era ele. Diante de sua insistência, modificaram as porcentagens para 60 a 40, mas o desconforto e as tensões logo tornaram o projeto insustentável. Viruta saiu do programa, deixando Chespirito só com Capulina. No entanto, as tensões entre eles também não demoraram a aparecer. Por que você escreve piadas para personagens coadjuvantes? Quem deve fazer rir sou eu, não eles, reclamou ele. Roberto tentou explicar várias vezes que isso não era recomendável, mas não conseguiu convencê-lo. Capulina queria ser o único a brilhar. Nesse momento, Chespirito teve uma premonição, uma epifania, que manifestou em voz alta. Se algum dia eu fosse o titular de um programa, faria exatamente o contrário. A relação com Capulina foi se deteriorando aos poucos, até o dia em que ele disse: Chespirito, não convém que você apareça tanto no programa. As pessoas podem pensar que você é como um Viruta de segunda categoria. Foi a gota d'água. Naquela tarde, ele pediu demissão porque não suportava mais o ambiente tenso. Ele já era um escritor consolidado, requisitado por várias produções, como O Estúdio de Pedro Vargas, O Iate do Prado e Alegrias Musicales Adams, além de vários outros programas e pilotos que buscavam seu talento. Com frequência, Chespirito conseguia se posicionar como um dos escritores mais reconhecidos da televisão nacional. E sua mãe, Elza Bolanhos, que durante anos temeu que ele seguisse os passos artísticos do pai, não poderia estar mais orgulhosa dele. Ela esteve até o fim, até dezembro de 1968, quando se despediu deste mundo. Isso mergulhou Roberto em uma tristeza profunda. Tudo parecia parar. Mas no ano seguinte, em 1969, pouco antes de completar 40 anos, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Sérgio Penha, seu querido amigo cubano, uma figura chave nesta história. Chespirito, preciso te ver com urgência. Quando e onde? Respondeu Roberto. O quanto antes. Nos encontramos nas instalações do Canal 8. Chespirito chegou ao canal, lá o esperava uma proposta atraente. Queriam que ele escrevesse uma série musical humorística, protagonizada por um personagem atrapalhado, envolvido em todo tipo de confusão, mas sempre por uma causa nobre, defender os mais necessitados. Assim nasceu O Cidadão. O roteiro recebeu excelentes críticas, inclusive elogios emocionantes, por parte da diretora-geral do Canal 8. E quem será o protagonista? Perguntou Roberto com curiosidade. A resposta o pegou de surpresa. Ainda não havia um ator selecionado. Fariam um teste aberto. E eu posso participar? Perguntou novamente. Claro, entre todos os candidatos, ninguém interpretava o cidadão com mais naturalidade e humor do que ele. Além disso, sua química com o ator que faria o outro papel, chamado Rubem Aguirre, era inegável. Chespirito foi escolhido imediatamente para o papel. E esse foi um dos momentos mais felizes de sua carreira. Pela primeira vez, ele estrelou um programa de sua autoria, O Cidadão Gomes. Logo depois, ele já gravava os primeiros episódios nos estúdios. Os pilotos foram um sucesso, tanto que o chamaram dos escritórios para lhe dar uma notícia. A série é excelente, mas vamos ter que guardá-la. A notícia foi devastadora, Roberto não entendia. Disseram a ele que a concorrência lançaria uma carta muito forte.
Então os diretores tinham decidido guardar o cidadão Gomes como um as na manga até a chegada do momento oportuno. Será nossa arma de contra-ataque. Contra o quê? Ataque! Mas o canal confiava nele e não queria deixá-lo sem projeto. Então, seu amigo Sérgio Penha ligou para ele depois de alguns dias e disse que tinham decidido dar a ele 2 espaços de 10 minutos em um novo programa de sábado chamado Sábados da Fortuna. Além da liberdade criativa para fazer o que quisesse, o que desse na cabeça dele. E foi assim que nasceu os Super Gênios da Mesa Quadrada. O programa cultural mais melhor e menos pior de todinha a televisão universal. Eu já tinha essa ideia guardada há muito tempo, uma paródia dos programas de mesa redonda. Um lugar onde supostos gênios debatem grandes temas atuais de forma absurda e divertida. O painel teria 3 personagens principais. O primeiro era Dr. Chapatin, que eu já tinha de outros projetos, interpretado por ele mesmo. O segundo seria o professor Rubem Aguirre, com quem ele já havia trabalhado em O Cidadão Gomes, enquanto o terceiro seria o engenheiro Ramon Valdez, interpretado por um conhecido ator de cinema, a quem Roberto admirava profundamente. Para completar o elenco, seria incluída uma simpática secretária Papel, que inicialmente seria interpretada por Bárbara Ramson. No entanto, ela foi chamada pela concorrência e acabou sendo substituída por Maria Antonieta de Las Nieves, que não estava tão entusiasmada com a ideia de fazer comédia, mas aceitou e acabou se tornando um dos pilares do programa. A direção ficou nas mãos de Henrique Segoviano. O sucesso foi quase imediato. Os Super Gênios se tornaram os favoritos do público. Chespirito considerou isso a maior conquista de sua carreira, até mesmo acima de Viruta e Capulina. O impacto foi tão grande que ainda em 1970 o canal decidiu dar a ele mais espaço para explorar sua criatividade. E foi assim que nasceu o programa de maior audiência da televisão de língua espanhola, Chespirito. Apenas tinham se passado 2 semanas desde a estreia quando Roberto tomou uma decisão crucial: cancelar os Super Gênios da Mesa Quadrada. Todos ficaram desconcertados, porque ele queria acabar com o programa que o tinha levado até ali. A razão era clara. Para ele, era um programa feito para dialogar com a atualidade. Sua essência dependia dos temas do momento, e a mudança de formato exigia ter vários episódios de reserva, gravados com muita antecedência, alterando a natureza do programa. Em uma ocasião, fizeram uma piada sobre um famoso ator de cinema, de sobrenome Fernandes. A gravação havia sido feita semanas antes, mas no momento da transmissão, uma coincidência acabou sendo desastrosa. Justamente no dia anterior, aquele ator havia se envolvido em um fato trágico, tirando a vida de um camponês com um tiro. A brincadeira, fora de contexto e exibida no pior momento possível, desencadeou uma forte onda de críticas. Por causa disso, Chespirito decidiu cancelar definitivamente o programa e tomou uma decisão que marcaria o resto de sua carreira. Ele não voltaria a fazer humor pesado, nem a zombar de figuras públicas. Foi um golpe duro, mas, como ele mesmo costumava dizer, as adversidades podem ser produtivas. Ele começou a tirar do baú velhos personagens e roteiros que tinha guardado há anos, esperando o momento oportuno. O primeiro a ver a luz foi El Chapulín Colorado, um super-herói sem poderes, desajeitado, medroso, inseguro, mas com uma coragem fora do comum e um grande coração, sempre acompanhado de seu martelo chipote chilon e uma boa dose de sorte. Não se passaram mais de 2 semanas desde sua aparição na tela para que o personagem se tornasse um fenômeno popular. Chespirito já não podia mais andar pelas ruas sem que as pessoas gritassem frases como "não contavam com minha astúcia", "sigam-me os bons", "suspeitei desde o princípio" e "se aproveitam da minha nobreza". Todos os meus movimentos estão friamente calculados. Ao contrário de seus personagens anteriores, este não precisava de maquiagem elaborada, nem de perucas, nem de bigodes postiços ou chapéus grandes. Isso fez com que seu rosto se tornasse imensamente popular em todo o país. A magnitude disso se refletia na quantidade interminável de autógrafos que ele assinava dia após dia. O sucesso do programa superou todas as expectativas.
Mas o Chapolin não estava sozinho. O programa incluía outros esquetes de estilos variados, entre eles o Dr. Chapatin, um médico malandro e rabugento que sempre carregava uma misteriosa sacola de papel e era muito ativo e moderno, apesar da idade. Está insinuando que eu sou velho? Não. Outro esquete memorável era o de Os Maluquinhos, que, como o nome sugeria, tinha como protagonistas dois adoráveis malucos. Um deles era Chaparrão Bonaparte, interpretado pelo próprio Chespirito. O outro, Lucas Tanheda, ganhava vida graças a Rubem Aguirre. E embora o programa não tivesse o mesmo impacto massivo de Chapolin Colorado, tinha um charme próprio que o tornava inesquecível, tornando-se um excelente complemento para a série. Obrigado. Não tem de queijo, só de batata. O sucesso do novo programa Chespirito alertou o Canal 2, bem maior e mais sólido que o 8. Então eles deram um golpe que parecia devastador. Eles fizeram chegar uma oferta tentadora para Rubem Aguirre, ser o apresentador e protagonista do seu próprio show, e com um salário muito mais alto do que recebia no 8. Rubem contou isso para Roberto com honestidade, e este, longe de ficar bravo, entendeu que era uma oportunidade muito difícil de recusar. As portas sempre estarão abertas para quando você quiser voltar, ele disse. Isso aconteceu rápido, mas sua saída deixou um grande vazio. Sugeriram que ele buscasse outro ator para Lucas Tanheda, mas Chespirito tinha certeza de que isso era impossível. Aquela química era insubstituível, ele não deveria trocar um personagem, e sim criar outro programa. Ele refletiu bastante, evitando improvisos e repetições, buscando inspiração no dia a dia, em ideias antigas que ele já havia trabalhado, mas nunca foram reveladas. Ele reuniu tudo o que tinha: ideias, personagens, conceitos, seus anos de experiência. Misturou tudo e, com esse talento nato para conceber ideias geniais, o programa nasceu. Seria um esquete focado na convivência entre adultos e crianças. As crianças seriam travessas, ingênuas, curiosas, enquanto os adultos um pouco desequilibrados, com pouca paciência e facilmente irritáveis. Todos compartilhando o mesmo espaço, uma humilde vila onde os mal-entendidos, as confusões e as exagerações fariam parte do dia a dia. Ele viu muito potencial de comédia ali, observou atentamente seu elenco, reconheceu suas nuances e começou a criar personagens feitos sob medida para eles. Começou por si. Pensou numa criança órfã, pobre, inquieta, desajeitada, inoportuna, sempre faminta e cheia de vontade de brincar. Se não estava aprontando travessuras por toda a vila, era porque tinha se refugiado em seu lugar seguro, um velho barril. E assim foi criado o personagem do Chaves. Chaves teria uma melhor amiga, uma menina travessa, dentuça e apaixonada por ele, tão hiperativa, porém mais astuta. Para Maria Antonieta de Las Nieves, o papel de Chiquinha foi perfeito para ela. Aquela menina teria um pai desempregado e preguiçoso, irresponsável, malandro, mal-humorado, mentiroso, interesseiro. O que foi? Mas apesar de seus defeitos, seu Madruga teria um grande coração. Ele amava muito sua filha, a quem criou sozinho desde que sua esposa faleceu ao dar à luz. Esse personagem seria interpretado magistralmente por Ramon Valdez, que já tinha uma química natural com Maria Antonieta, graças ao seu trabalho anterior em Os Supergênios da Mesa Quadrada. Já o Chaves precisava de um melhor amigo, um garoto da sua idade, mas bem diferente. Eles viviam na mesma vila, mas tinham melhor condição econômica. Isso faria com que ele se sentisse superior a todos. Seria um garoto mimado, invejoso e cheio de vontades. Quando Roberto conheceu Carlos Villagrán em uma festa na casa de Rubem Aguirre, interpretando um boneco de ventríloco com as bochechas infladas, ficou impressionado com seu ritmo e talento. Ele era perfeito para interpretar o Kiko. Kiko precisava de uma mãe que justificasse seu jeito super protetor, mimado e que sempre lhe desse razão. Mulher de personalidade forte, amarga com todos, menos com seu tesouro. Chespirito não tinha ninguém em mente para o papel até que a viu. Ela estava em um dos estúdios do canal, interpretando uma lavadeira fofoqueira dentro do pátio de uma vila. Ela tinha uma energia magnética, uma presença inesquecível. É perfeita, ele pensou. E não foi só para interpretar Dona Florinda.
Roberto se encantou com a jovem 20 anos mais nova e a contratou na hora. Mas, embora no início tenha tentado separar o profissional do pessoal, não conseguiu evitar que aquele primeiro impacto desse lugar a algo muito mais profundo. Esse sentimento daria início, anos depois, a uma história intensa, complexa e muito polêmica ultimamente. Mas este vídeo não é sobre Florinda Meza, então vou detalhar sua história peculiar e complexa com Roberto Gomes, em um vídeo exclusivo para os membros deste canal, que com seu apoio tornam possível que este projeto continue. Se você está gostando do conteúdo, te convido a fazer parte dessa nova comunidade, porque ainda há muitas outras histórias para contar. Eu quero agradecendo muito a todos que nos ajudaram para que este programa fique mais melhor e menos pior que outros. A vila precisava ter um dono que sempre viesse cobrar o aluguel e interagisse com todos os personagens. Homem sério, mas frequentemente alvo das pancadas do Chaves e das travessuras de Chiquinha e Kiko. Conheço um ator excelente, perfeito para o papel, disse um amigo a Chespirito, e ele não se enganou. Edgar Vivar acabou sendo a escolha ideal para interpretar o sempre paciente Senhor Barriga. Tinha que ser o Chaves! Uma das últimas a entrar para o elenco foi Angelines Fernandes, uma atriz espanhola de reconhecida trajetória. Ela já havia atuado com frequência ao lado de Cantinflas e era a peça que faltava. Uma senhora encrenqueira perdidamente apaixonada por seu Madruga. Seu nome seria Dona Clotilde, mas as crianças a conheceriam como a Bruxa do 71. E claro, o elenco se completaria com o tão esperado retorno de Rubem Aguirre, que interpretaria o professor Girafales. Uma versão renovada de seu personagem em Os Supergênios da Mesa Quadrada, mas desta vez encarregado de dar aulas na escolinha e de conquistar o duro coração de Dona Florinda. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Com o tempo, novos personagens queridos chegariam, como Jaiminho, o carteiro, interpretado por Raul El Chato Padilha, e o interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, irmão mais novo de Chespirito, que daria vida ao inesquecível Godinez. Godinez. De novo? Como todos sabemos, o Chaves foi uma série sem precedentes, um sucesso desde o seu lançamento, tanto que logo a empresa decidiu que merecia ter seu próprio espaço. A partir de então, o Chapolin Colorado seria transmitido às segundas-feiras e o Chaves às quartas-feiras. Ambos acompanhados por outros esquetes como o Dr. Chapatin, os Caquitos, e com o tempo chegariam novos segmentos. Tudo o que Roberto tocava parecia dar certo, então surgiu a ideia de abrir um terceiro dia na semana para retomar o Cidadão Gomes. O programa foi ao ar, mas com o passar das semanas, Roberto percebeu algo inevitável. Ele estava sobrecarregado. Escrever, ensaiar e atuar em 3 programas diferentes toda semana ameaçava afetar a qualidade de todo o projeto. Então eles ficaram com os 2 pilares, o Chaves e o Chapolin Colorado, que funcionavam maravilhosamente bem. Isso era algo que o poderoso Canal 2 não podia tolerar. Contratar Rubem Aguirre não tinha resolvido o problema, era preciso arrancá-lo pela raiz. Então, um dia, através de um amigo em comum e várias garrafas de Dom Perignon, fizeram ao Chespirito uma proposta irresistível. Exatamente o dobro do que ele ganhava no Canal 8, mais um bônus de 300 mil pesos em dinheiro. Era muito dinheiro. Chespirito aceitou na hora, esclarecendo que só poderia começar em 8 semanas, quando seu contrato com o 8 terminasse. Naquela noite, ele chegou em casa e contou animado a novidade para Graciela. Eles comemoraram juntos, imaginando o futuro que os aguardava. No entanto, naquela mesma noite, ele recebeu outra ligação com uma correção que mudaria tudo. Eles não podiam esperar 8 semanas, a transferência dele tinha que ser imediata. Apesar de estar muito animado, Chespirito recusou sem hesitar. Ele não podia cometer tamanha deslealdade. Na manhã seguinte, ele foi chamado pelos diretores do seu canal, que ao saberem das intenções da concorrência, lhe ofereceram o mesmo. Dobraram o salário dele, embora sem os 300 mil de bônus, mas agradeceram profundamente sua lealdade. Em uma época em que ninguém respeitava os contratos, era mais uma questão de honra e palavra. Eles se aproveitam da minha bondade. No entanto, naquele mesmo ano aconteceu um fato curioso que mudaria completamente as regras do jogo. O Canal 2 comprou o Canal 8
unindo seus interesses e formando o que até hoje perdura como Televisa. Essa união favoreceu a todos e fez com que a audiência dos programas subisse às alturas. A fama dos personagens atingiu níveis inimagináveis. Até mesmo o presidente da República manifestou seu desejo de conhecê-los. O que parecia um fenômeno local logo se transformaria em um verdadeiro boom latino-americano. O primeiro país a adquirir os direitos do programa foi a Guatemala. Depois veio Porto Rico, República Dominicana, Panamá e logo seria distribuído para o restante dos países da América Central. O Equador foi o primeiro sul-americano a confiar na série, iniciando um efeito dominó. O programa apareceu nas telas da Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Paraguai, todos sob a mesma fórmula de negociação. O Chapolin Colorado era quem abria as portas. E uma vez abertas, os executivos ofereciam imediatamente o Chaves, sendo esta última que quebraria todos os esquemas, alcançando um nível de popularidade sem precedentes, colhendo um sucesso que nenhuma série de televisão na história da América Latina teve ou terá, incluindo as importadas dos Estados Unidos. Uma vez posicionados em todo o continente, começaram as turnês internacionais. O fenômeno televisivo foi levado ao palco e os resultados foram surpreendentes. Lotaram os estádios nacionais e colombianos, os coliseus mais importantes de praticamente todos os países da região, conseguindo vender até 5 ou 7 datas consecutivas em cada um deles. As filas eram intermináveis. Quem não conseguia ingressos subia até as colinas próximas, só para vê-los de longe ou, pelo menos, ouvi-los. Os aeroportos ficavam lotados de gente, os hotéis eram cercados por multidões e as ruas entravam em colapso a cada aparição. Aquilo não era comum, uma loucura exclusiva de bandas como os Beatles ou os Rolling Stones. Eles tinham se tornado verdadeiras estrelas do rock, as pessoas mais famosas do universo hispânico. Chegaram até a lotar mais de uma vez o lendário Madison Square Garden, em Nova York. Com o passar dos anos, Chaves e Chapolin Colorado seriam dublados em mais de 50 idiomas, levando seu humor e estilo único a cantos do mundo que jamais imaginaram, como Rússia, Grécia, Alemanha, Suécia, Turquia, Japão, China e muitos outros. Claro, junto com as turnês, as viagens e a fama mundial, também vieram as tentações, principalmente as mais inquietantes para Chespirito. Aquelas belas fãs que buscavam algo mais do que um autógrafo. As mulheres bonitas sempre foram sua maior fraqueza, então não demorou muito para ele cruzar a linha da infidelidade. No início era exceção, depois virou rotina. Ele já não sentia culpa nem pensava na esposa. Sua atenção e seus pensamentos estavam completamente voltados para Florinda Mesa. Tudo isso, é claro, foi acabando pouco a pouco com o casamento dele. É que não tem paciência comigo. Já faziam 7 anos desde que ele interpretou o Chaves pela primeira vez. Roberto tinha 49 anos quando foi convidado a levar seus programas ao cinema. Deram carta branca para ele escrever qualquer roteiro, mas Chespirito recusou. Ele sabia perfeitamente que o Chaves não foi feito para a telona, nem o Chapolin Colorado. De qualquer forma, a carta branca foi mantida. Ele podia escrever o que quisesse, sem restrições. Foi então que ele começou a dar forma a uma nova história, a de um aguadeiro de um time de futebol profissional. Um personagem humilde, desajeitado, mas de grande coração, que enfrentaria todo tipo de confusões dentro e fora do campo. Foi assim que nasceu o Chanfle. Seria melhor se tivéssemos assistido o Chanfle. A próxima proposta importante foi gravar um disco. Chespirito, que já era há muitos anos um escritor prolífico, tinha em seu arquivo muitas músicas escritas. O problema era que ele não tinha talento para cantar. Ainda assim, a gravadora Polygram insistia que ele mesmo deveria interpretá-las. Ele aceitou, mas com a condição de fazer isso com todo o elenco. Todos receberam a proposta com muito entusiasmo. Todos, exceto Carlos Villagrán, que já tinha em mãos uma oferta semelhante de outra empresa. O restante do grupo se uniu sem hesitar. Destes discos surgiram músicas marcantes como Que Bela Vizinhança. Meu escudo é um coração.
acompanhadas de temas como Jovem Ainda, Os Românticos, Shooting Shooting Funflies e muitas outras músicas que traziam humor, ternura e um toque musical inconfundível. O disco terminava com Boa Noite, Vizinhança. As vozes de todos os personagens participaram delas, menos a de Kiko. O afastamento de Carlos Villagrán começava a ser notório, assim como seu constante flerte com outras produções e propostas. Seu argumento era claro e contundente. Kiko era o personagem mais querido da vila dentro da série de maior sucesso de toda a América Latina. Isso se refletia nas turnês, no carinho do público, mas não em seu salário. Sentia que seu salário não refletia seu valor, então buscou novos caminhos, assim como outros também fizeram. Algo similar ocorreu com Ramon Valdés, Maria Antonieta de Las Nieves e Rubem Aguirre, que exerceram seu direito de buscar novos caminhos e oportunidades. No entanto, nenhum de seus projetos solo chegou sequer a uma sombra do sucesso que haviam alcançado juntos. Eram atores talentosos, com carisma, experiência e personagens memoráveis, mas esqueceram um detalhe essencial. O sucesso de uma produção vinha não só do personagem, mas da história, do roteiro e principalmente da equipe. Funcionamos porque estamos juntos, disse uma vez Edgar Vivar, e ele não estava errado. Com o tempo, todos voltaram, exceto Carlos Villagrán. Ainda assim, a série continuou sendo um fenômeno absoluto por muitos anos mais. Em 1980, todos os segmentos se reuniram no programa Chespirito, consolidando um universo televisivo com seus personagens mais emblemáticos. Esse formato permaneceu no ar com altos níveis de audiência até seu encerramento definitivo em 1999, marcando assim 25 anos de sucessos ininterruptos. Roberto pôde finalmente descansar, mesmo que só por um momento. Sua energia criativa seguia intensa, mesmo após os 65 anos. Logo depois, ele retornou aos palcos com a peça 11 e 12, que escreveu, dirigiu e protagonizou ao lado de Florinda Meza. Ele havia escrito durante toda a sua vida, mas foi só então que publicou alguns livros. O Diário do Chaves e sua emocionante autobiografia Sem Querer Querendo, a qual li inteira para poder construir esta história com fidelidade. Desde que me entendo por gente, me divirto com o humor marcante de personagens como o Chaves, o Dr. Chapatin, o Chapolin Colorado, Chaparrão Bonaparte e o meu favorito, o Chompiras, que também era o preferido de Roberto Gomes Bolanhos. Um verdadeiro gênio, na minha opinião. Para muitos, ele foi um grande ator, um diretor brilhante e o melhor dos comediantes. Mas toda vez que ele teve que se definir, fez isso com uma única palavra: escritor. Eu não poderia concordar mais. Sua caneta impulsionou tudo que veio depois, um talento descoberto quase por acaso e que acabou marcando a vida de milhões de crianças e adultos em todo o mundo, inclusive a minha. Por isso, resolvi contar essa história. Porque fazia tempo que eu não falava de alguém que eu admirasse profundamente, tanto pelo seu talento quanto pela sua dedicação. Chespirito deixou este plano em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos. Mas sua obra não se foi com ele. Seu legado continua vivo, intacto na memória de cada pessoa que algum dia o apreciou. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou dessa história, te convido a procurar outras dentro do canal que também podem te agradar. Ainda tenho mais histórias para contar. Até a próxima. Tchau.